E olha, nessa quinta-feira eu consegui trazer aqui uns detalhes importantes. Foram vistos em São Januário a dupla, os Gereissati, os irmãos Gereissati, que são lá do Ceará, uma família que é milionária aqui no Brasil, tem vários empreendimentos, principalmente na questão de shopping centers, com a marca Iguatemi, que já teve em Vila Isabel o Shopping Iguatemi, agora mudou de nome, mas eles são eles têm uma empresa que é de muito sucesso no Brasil, e são os caras que estavam interessados, estão interessados na Vasco da Gama SAF. Mas olha, conversando com pessoas que estiveram próximas a eles, o que eles falaram ali na conversa ali que estiveram ali em São Januário é o seguinte, que eles tinham muito interesse em comprar a Vasco da Gama SAF, mas para um projeto a longo prazo. O torcedor do Vasco quer a situação o mais rápido possível. E eles mesmos já viram, conversando com pessoas também próximas à diretoria, pelo que deu a entender, é que já tem um possível investidor muito na frente. O próprio presidente Pedrinho, em entrevista dada aos canais ESPN, falou sobre isso, que tem um investidor já que vacinou, já passou pela terceira, quarta fase, está bem encaminhado. E nada mais justo, e aí os próprios irmãos Gereissati confidenciaram para quem estava ali presente no bate-papo, que é mesmo o Marco Lamacchia, que está muito próximo de ser o novo investidor da Vasco da Gama SAF. E olha, até nessas conversas de bastidores lá, com o pessoal conversando, não só eles, outras pessoas também, de dirigentes do Vasco, a expectativa é que com esse novo investidor, o Vasco consiga dar um salto importante em 2026. A gente já trouxe aqui no canal Atenção Vascaínos que essas situações referentes ao Vasco da Gama SAF estão começando a andar de uma forma mais acelerada. Tem a questão da arbitragem, tem a questão da 777/ACAP, que também ainda detém parte dos direitos, tem a questão jurídica, tem a questão também da liminar. Tudo isso está acontecendo nos bastidores para ser resolvido o mais rápido possível. E é uma possibilidade, sim, de nesse primeiro semestre já ter andamento já efetivo para o Vasco ter um novo investidor da Vasco da Gama SAF. E olha, com essa presença dos irmãos Gereissati, com o que fez o Vasco no final do ano passado, fica muito claro que o Vasco é um produto importante, um produto lucrativo e um produto que pode dar muito dinheiro a quem for investir. Só para você ter uma ideia, Ryan pode ser vendido pelo Vasco e o Vasco ter pelo menos ali 200 milhões de reais numa venda de um atleta apenas. O Vasco tem uma base que precisa ser um pouco mais bem olhada, precisa ter um pouco mais de carinho com a base, até mesmo buscar novos atletas em outros times menores para poder reforçar os jogadores da base, ter uma questão de capitanear jogadores que possam servir o time profissional e quem sabe ter futuras vendas milionárias como essa do próprio Ryan. Mas a questão do investidor, como eu disse, está bem avançada e pode acontecer já nesse primeiro semestre com o Marco Lamacchia. Se ele vai vir com o poderio ofensivo, vamos dizer assim, da madrasta dele, que é a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que faz parte da Crefisa, que não é mais a patrocinadora do Palmeiras, ela é apenas a presidente. Tem o próprio Paio Lamacchia, que é um cara também renomado no mercado, mas o Marco Lamacchia é um empresário de muito sucesso, um cara que não aparece muito, não tem rede social, mas tem muitos sucessos em várias empresas que ele detém e que ele ordena e ele coordena ali a questão estrutural. É um cara que não é da bola, mas ao mesmo tempo sabe e tem bons contatos para terem pessoas grandes para poder gerir esse futebol do Vasco e ele fazer a questão administrativa. A gente lembra, por exemplo, que o Vasco tem hoje um presidente da bola, que é o Pedrinho, que foi ex-jogador, grande comentarista também, mas sabe que a questão do presidente não trata apenas da bola, tem a questão administrativa. O Vasco tem um jurídico que é espetacular, que hoje, para mim, é o melhor do Brasil, e você tendo um novo parceiro alinhado filosoficamente, até mesmo com cabeça um pouco mais jovem, uma cabeça um pouco mais ampla, para você trazer aqui prosperidade para o Vasco da Gama, eu acho que as coisas podem acontecer de uma maneira que o torcedor ainda nem conseguiu ainda imaginar. Tomara que isso aconteça, mas como eu disse, está muito perto de acontecer essa questão do Vasco ter um novo investidor já no primeiro semestre, e é bem provável ser o Marco Lamacchia. Só se acontecer uma hecatombe que não será ele. Logicamente que ainda depende dessa situação da arbitragem, dessa questão da ECAP, mas olha, pode ser resolvido nos bastidores e a situação que poderia ser muito complicada pode esses nós se desamarrarem e o Vasco ter um investidor o mais rápido possível. E isso só vai mudar quando os reforços, quem sabe, começarem a chegar. E quando eu digo dos reforços, tem a ver com Saldívia? Tem. Tem a ver com Rojas? Tem. Mas principalmente, quem sabe, com a contratação que o Vasco vai fazer do Brenner. O Brenner é um jogador que o Vasco fez uma proposta através do Fernando Diniz, por conta da relação que o Brenner tem com o Fernando Diniz.
E mais uma vez, o Vasco da Gama consegue contratar, está muito próximo disso, só quando assinar que dá para falar que está certo, mas está muito próximo disso. Mais uma vez o Vasco consegue encaminhar uma contratação por conta da presença do Fernando Diniz. Foi assim com todos os jogadores que aconteceram na janela de transferências do meio do ano. A única participação que foi até mais ativa no mapeamento de mercado em que o Admar trouxe foi o Carlos Andrés Gomes. O resto eram jogadores que já estavam sendo mapeados pelo Vasco da Gama em oportunidades de mercado e que o Fernando Diniz foi crucial para poder pegar o telefone, ligar e mudar a trajetória desses atletas. O Thiago Mendes tinha proposta do São Paulo, o Robert Hernan tinha proposta do Bahia, o próprio Carlos Andrés Gomes tinha o interesse do Corinthians, o Barros, por algumas pessoas da diretoria, poderia ser até vendido por conta da proposta que aconteceu do Cruzeiro. O Fernando Diniz bateu o pé para poder trazer o Barros de volta. E no final das contas, 5 dos 6 titulares, tirando o Matheus França, que não conseguiu ainda engrenar e vai ter que mostrar muito futebol para engrenar, 5 dos 6 jogadores que chegaram no meio do ano passado foram titulares. E o Fernando Diniz teve influência total nessa qualificação e por ser também um ícone para trazer esses jogadores. Nessas negociações, o Brenner também se encaixa. O Fernando Diniz tem uma ótima relação com o Brenner, é um jogador de 25 anos. O melhor momento da carreira do Brenner aqui no futebol brasileiro foi com o Fernando Diniz no São Paulo, em que o Brenner já estava sendo até descartado, possivelmente sendo negociado. Eu conversei com alguns amigos que são São Paulinos hoje. Conversei também com o Luca Bop, que é um São Paulino que acompanhou bastante o Brenner, e ele disse, cara, o Vasco fez uma baita de uma contratação. Logicamente eu conheço o futebol do Brenner, é um garoto que finaliza com as 2 pernas, é um garoto que tem o faro de gol e tem 25 anos. É uma compra que o Vasco está fazendo depois de primeiramente abrir uma negociação em que fez uma primeira proposta. Lá no início da semana a gente trouxe essa informação em relação a essa primeira proposta de ser de forma parcelada. Essa parcela entre 800 e 900 mil euros de cada parcela, uma proposta inicial para abrir essas negociações. Abriu as negociações e entendeu o que a Udinese queria. Eu vou relembrar também aqui a própria transferência que aconteceu do Carlos Andrés Gomes, para vocês entenderem um pouco sobre como esse modelo de contratação ele foi feito. O Carlos Andrés Gomes, quando ele sai aqui do futebol sul-americano, ele vai lá para o Rennes da França por mais ou menos 10 milhões de euros. E o Vasco vai lá, busca esse jogador que não estava tão ativo no mercado, digamos assim, não estava tendo tantas oportunidades, por metade do valor. No empréstimo com obrigação de compra, e essa obrigação de compra foi concretizada, foi sinalizada. O Vasco já sabia desde o ano passado que iria comprar o Carlos Andrés Gomes, e hoje esse jogador, ainda mais jogando, ainda mais dando assistência, ainda mais participando de gol e com possibilidade até de chegar a uma Copa do Mundo, ele já vale os 10 milhões de euros novamente. Então o Vasco não só fez um bom negócio porque qualificou o seu time no quesito técnico, no quesito esportivo, mas o Vasco também fez um bom negócio porque conseguiu garimpar, conseguiu pechinchar um bom jogador, jovem jogador, que tem saúde e que já está valendo aí praticamente o dobro do que ele foi adquirido pelo Vasco da Gama. A questão do Brenner era muito parecida no sentido de a Udinese, se eu não me engano, pagou também 10 milhões de euros para poder ter o Brenner. E a Udinese não queria perder tanto dinheiro assim. Não queria, mesmo entendendo que o jogador pediu para sair, mesmo entendendo que o jogador queria vir para o Vasco da Gama, não queria perder o que tinha pagado. Só que se o jogador não está tão em alta, você vai acabar tendo uma desvalorização e vai ter que aceitar. Não só pela vontade do jogador, mas também por conta do quesito financeiro.